Laodiceia ou Esmirna? Amém? Que lado nós estamos? Laodiceia ou Esmirna? É sobre isso que nós vamos falar. Mas vamos falar sobre Laodiceia. Laodiceia, que parece ser uma carta, quando nós lemos aqui, ó, algo que nos deixa até meio com o coração estremecido, assim, de medo até, né? Quando a palavra vem assim: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Parece uma palavra dura, uma palavra de rejeição, mas aqui o Senhor fala assim, ó, essa carta na verdade é uma carta de preocupação com o povo, onde Jesus vem falando com o seu povo, preocupado, que ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ou seja, é uma carta de amor, preocupado com o povo que estava agindo de uma forma contrária à vontade do Senhor. A um povo que estava com os seus olhos fechados. Que és morno e não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E aí vem essa palavra que parece ser dura, né? Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. É o que eles costumavam dizer. Eles confiavam nas suas riquezas, no seu poder econômico. Era uma cidade que estava achando que não tinha falta de nada, mas aqui o alerta de Jesus agora sim vem para o lado espiritual, que nós vamos entrar agora. Era uma igreja, podemos dizer, orgulhosa, uma igreja que tinha essa autoconfiança, e a palavra de Deus fala assim, ó: como diz que rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu, porque a sua vida espiritual não estava sendo preenchida. Era uma igreja que estava muito preocupada em viver a sua vida material, econômica, as suas riquezas, o seu poderio, e o espiritual estava nesse sentido: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí vem falando para ele ainda: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, a verdadeira riqueza, a palavra de Deus, ouro provado no fogo, aquilo que realmente vale a pena, a riqueza que vem do Senhor. O Senhor estava oferecendo para eles: compre de mim. O que é essa riqueza? O que é esse ouro? É a palavra de Deus que nos enriquece realmente. E ele fala mais: e vestes brancas, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Aleluias, cego e nu. Nu, então compre vestes brancas, purificadas, para que cubra a sua nudez. Momento de vergonha, a sua vergonha venha ser coberta pelas vestes que eu tenho para te oferecer. E fala mais: e unge os teus olhos com um colírio para que vejas. A visão espiritual, igreja. Era uma igreja que pensava que tinha tudo, mas estava cega. Não conseguia ir na direção certa. Ele fala colírios para que possa ver. Colírios dos céus para que possam ver. E aqui Deus vem falando assim: repreendo e castigo a todo aquele que ama. Era uma palavra de amor. Jesus não queria que aquele povo estivesse numa vida onde eles pensavam que estavam vivendo o seu melhor, mas na verdade não, o melhor de Deus não estava sendo vivido por eles. E ali Jesus manda essa palavra para que eles viessem se arrepender. E ainda dizendo isso: estou à porta e bato. Aleluias, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao quem vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. Olha que privilégio, Senhor. Olha o desejo de Jesus para essas vidas, para que eles venham se arrepender, abrir a porta, deixar Jesus entrar, fazer a obra, receber as vestes, receber o ouro do céu, o colírio do céu, para que eles possam se assentar no trono, juntamente com Deus, com Jesus. Bem, naquele dia tão glorioso, era a preocupação, a maior riqueza que eles poderiam alcançar aqui. Jesus estava resumindo aqui, trazendo um resumo geral de tudo que nós falamos. A maior riqueza que eles não estavam atentos era a salvação. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdemos a nossa salvação? E aí eu quero trazer agora uma meditação lá na igreja de Esmirna. Aleluias, louvado seja Deus, para nós entendermos a diferença e para nós encerrarmos essa mensagem. Em Esmirna nós vemos, eu sei das suas obras, as suas tribulações e da sua pobreza. Eu conheço, mas tu és rico. Por que isso? Porque era uma igreja que buscava.
diferente de Laodiceia. Era uma igreja que era fiel a Deus. E ainda ele fala mais, que eles sofreriam perseguições, que eles sofreriam lutas, que eles seriam até presos por causa dessa fidelidade. Mas eles falam, continua fiel, seja fiel até a morte, porque existe uma riqueza muito gloriosa que vocês vão conquistar. Aleluia, ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. A primeira morte começou, aleluia, lá em Adão, o pecado. Aleluia, a segunda morte é a morte eterna. Amém? É o inferno, vamos dizer bem o português claro. E aquele que vencer não terá o dano da segunda morte, mas terá vida eterna, ou seja, terá salvação. Ou seja, era uma igreja totalmente oposta de Laodiceia. Não estamos falando da cidade, estamos falando da igreja. Era uma igreja oposta à de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica e a igreja seguia a cidade, porque a igreja vivia naqueles bens materiais e esqueciam de buscar a principal riqueza, que era a salvação. Aqui em Esmirna não, era uma cidade rica, mas que a igreja achava melhor, achava por bem buscar a riqueza espiritual. Ele fala, ser fiel. Não desista, continue nesse caminho, porque eu conheço as suas tribulações e as suas pobrezas, mas você é rico, porque você tem a salvação, você tem a fidelidade, você busca, você tem, aleluias, a riqueza espiritual. E é nesse sentido que eu volto a perguntar, de que lado você está? Laodiceia ou Esmirna? Qual igreja você tem sido? Uma igreja que deseja pelos bens materiais, não importa as consequências espirituais? Ou uma igreja que deseja as riquezas espirituais, não importa as consequências materiais? Pensa aí um pouquinho. Eu volto a repetir, Laodiceia, uma igreja que buscava as riquezas materiais, não se importando com as consequências espirituais. Esmirna, uma igreja que buscava as riquezas espirituais, não se importando com as consequências materiais. Pense nisso, igreja. Medite nisso. Qual igreja nós temos sido nesse tempo?